continuar com o nosso conteúdo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso acompanhamento, um acompanhamento nutricional no tratamento medicamentoso da diabetes. Então, vamos iniciar aqui. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente e eu percebi que no livro de vocês, né, na aula de vocês, que já está lá no livro, no material, ao final tem aquele vídeo resumo, e o vídeo resumo ele está muito bom, acho que vocês devem aproveitar, ele está bem, fala sobre a parte da fisiopatologia de uma maneira simples, de uma maneira bem didática, com figuras, o que facilita a compreensão. Então, eu não vou gastar o tempo de vocês falando mais sobre esse assunto. Então, vamos direto em cima daquilo que não foi comentado no vídeo resumo de vocês e a gente consegue agregar mais informações um pouco diferenciadas. Então, o que é que eu fiz? Eu fui lá no link que tem do material, no material de vocês tem um link e vocês vão cair nesse link, seguindo esse link, vocês vão cair na diretriz brasileira da sociedade, da nossa sociedade, né? Da Sociedade Brasileira de Diabetes, quais são as diretrizes para acompanhamento. É um livro, tem mais de 400 páginas, e vocês podem ir lendo aos poucos para se inteirar de como é feito o diagnóstico, do que significa, o que acontece, quais são as complicações, o que é que tudo que está envolvido dentro desse universo de diabetes e síndrome metabólica e o tratamento como um todo, desde a mudança no estilo de vida, mudança no comportamento alimentar, até a parte medicamentosa e cirúrgica que envolve, então, o tratamento do diabetes, ok? E aqui vamos, então, iniciar. Então, conforme eu comentei com vocês, o acompanhamento, então, ele é feito a partir de mudança, principalmente, né? A partir das mudanças no estilo de vida, e as mudanças no estilo de vida, principalmente em relação ao uso de bebidas alcoólicas, uso de tabaco, a hidratação, a prática de atividade física, mudanças na alimentação, o tratamento alimentar voltado, inclusive, assim, para questões específicas dentro do diabetes, dentro da parte de efeitos adversos da medicação e o próprio tratamento medicamentoso. Tá? Você falou tratamento cirúrgico. Tem tratamento cirúrgico? Bom, quando a gente fala do diabetes envolvendo síndrome metabólica, então a gente tem sim tratamento cirúrgico, que é a cirurgia bariátrica. E aí, dentro desse documento, vocês vão ver, se vocês se interessarem por ler, recomendo a leitura. É muito importante que a gente leia, porque a quantidade de pessoas com diabetes, com síndrome metabólica, é muito alta a população, né? É uma questão de saúde pública. Então, se vocês lerem o material, vocês vão estar muito mais preparados para a tomada de decisão junto aos pacientes de vocês no futuro. Lembrando que esse documento, ele não é definitivo, né? A gente tem as mudanças nele e as atualizações. Então, essa é a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, é o que a gente tem como mais atual. Isso não descarta a possibilidade de a gente usar outras publicações, existem outras recomendações, existem outras sociedades no mundo, então a gente também pode ir atrás e ver o que é que está sendo feito, embora aqui nesse documento vocês vão ver o que outras sociedades em outros lugares do mundo já estão fazendo. Então, aqui, para começo de conversa, eu vou mostrando uma tabela bem interessante que tem lá nessa publicação, que é a relação dos 10 países com o maior número de pessoas com diabetes. Aqui, trata-se das pessoas de 20 a 79 anos, e o intervalo de confiança é de 95%, o que é importante para a gente, esse intervalo de confiança.
com projeções para 2045. Então, a gente tem aqui os dados que foram de 2017, lembrando, ó, nós estamos em 2023, já tem 6 anos, então, isso daqui já mudou. Porém, é para vocês entenderem como estavam esses dados em 2017 e qual é a projeção para 2045. Então, atualmente, esse ranking é liderado pela China, com 114 milhões de pessoas, 114 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes. Vamos lembrar que isso aqui é o diagnóstico, então, pessoas com diagnóstico. Mas a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade em relação ao acesso ao serviço de saúde. E em se tratando de acesso ao serviço de saúde, que muitas vezes deixa a desejar, a gente pode imaginar, a gente não tem dados, mas a gente pode imaginar que esse número pode ser bem maior devido à subnotificação, devido ao subdiagnóstico, né, de pessoas com diabetes, que podem estar convivendo com a doença, mas ainda não sabem que são. Então, hoje esse ranking é liderado pela China, em segundo, Índia, Estados Unidos em terceiro lugar, Brasil em quarto. As projeções para 2045 é que a Índia, que está em segundo lugar, né, em 2017, ela suba para o primeiro lugar, que a China, então, perca a sua posição de liderança, que venha para segundo lugar, Estados Unidos se mantém em terceiro, México vem para quarto lugar e o Brasil cai para quinto lugar. Vamos lembrar o seguinte, vamos observar o seguinte, então quer dizer que a situação vai melhorar em 2045? Se você olhar para os números, você não vai entender dessa maneira, veja só. Em 2017, nós temos 12,5 milhões de pessoas, né? E a projeção é que em 2045 a gente tenha 20 milhões de pessoas com diabetes, ou seja, em 2045 o diabetes vai continuar crescendo. Se a gente seguir esse padrão aqui, e se nós não fizermos nada para melhorar as condições de vida, de acesso à saúde, de informação, de acesso à alimentação de qualidade, muito provavelmente a gente chega nesse valor aqui. Sim. Aqui eu trago para vocês a taxa de mortalidade por diabetes a cada 100 mil habitantes. Isso daqui é na região brasileira. Então, vocês vão ver as regiões, né? Aqui no Brasil. A gente tem segundo a faixa etária e esses dados também são de 2017. Olha só. Quanto maior a faixa etária, maior a mortalidade, né? Isso aqui é claro para vocês. Vejam só. Então, os maiores valores de mortalidade estão entre as pessoas com mais de 60 anos. 60 anos para cima é onde a gente vê assim, o pulo, um salto gigantesco na mortalidade. De 50 a 59 anos é bem menor de mortalidade por diabetes. E aí, o que é que a gente tira de informação aqui? Olha só. As regiões Norte e Nordeste são as que detêm as maiores taxas de mortalidade das pessoas com 60 anos ou mais. Não só das pessoas com 60 anos ou mais, mas a gente também vem liderando a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, a gente vem liderando as taxas de mortalidade. Então, também na região Norte-Nordeste, nas regiões Norte e Nordeste, que a gente vê os maiores índices de pobreza, a maior dificuldade de acesso ao serviço público de saúde, é onde a gente vê as menores escolaridades. Então, a gente pode associar esses dados aqui com fatores sociais, sociodemográficos, né, outros fatores que podem corroborar. Então, a gente precisa melhorar as condições de saúde da nossa população, e isso precisa vir também com base em relação a acesso à informação, acesso à educação, acesso aos serviços públicos, seja de saúde, né? E seja a outros equipamentos públicos, academias públicas. A gente precisa ter um incentivo maior do que deveria ser uma rotina saudável para que essas pessoas elas tenham
acesso a maior qualidade de vida. E que isso não seja tão drástico, que a gente possa melhorar esses valores aqui. Região sudeste, isso são menores, é alto, a taxa de mortalidade é alta, porém, não consegue ultrapassar norte e nordeste, né? E aí a gente vê o sudeste com 150, sul 181, centro-oeste 188. Aqui a gente vê os critérios laboratoriais para diagnóstico de diabetes e pré-diabetes. Então, essas informações aqui vocês já viram em outra disciplina. Vamos ver novamente, apenas a título de relembrar, né? Então, para o pré-diabetes, a glicose de jejum, para ser considerado um pré-diabético, a glicemia de jejum deve estar acima de 100, porém, abaixo de 126. Se for uma glicemia feita após a refeição, 2 horas após a refeição, ou com sobrecarga de glicose 75, por exemplo, naquele teste que a gente faz, que é o TTG, o teste de tolerância à glicemia, esse valor tem que ficar para pré-diabéticos. Deve estar acima de 140, porém abaixo de 200. A hemoglobina glicada vai ser acima de 5,7%, mais abaixo de 6,5%. Então, isso é os valores que predeterminam que o indivíduo está com pré-diabetes. No diabetes, a gente vai ter outros valores. Então, se para o pré-diabético, a glicemia de jejum dele deve estar entre 100 e 126, para ser diagnosticado com diabetes, essa glicemia deve estar acima de 126. A glicemia pós-prandial ou naquele teste TTG que eu falei para vocês, deve estar acima de 200. Porém, a gente vê o seguinte também, ó, uma glicemia feita ao acaso, sem qualquer tratamento de jejum, né, sem qualquer cuidado que der acima de 200, também pode ser considerado como diabetes. E a hemoglobina glicada vai estar acima de 6,5%. Então, esses são os valores que a gente utiliza para diagnóstico de pré-diabetes como de diabetes. Mas eu percebi que fulana, então, pelos valores, ela é uma pré-diabética, mas o médico disse que ela já é diabética. Por que isso? Porque os pacientes com pré-diabetes, eles já começam a ter todas as repercussões de um paciente diabético. Só que o paciente diabético, ele está em maior grau, né? Toda a repercussão, ela é intensificada. Porém, no pré-diabetes, isso acontece, já começa a acontecer. Então, o paciente já começa a ter impacto na saúde renal, ele já começa a ter impacto lá na saúde cardiovascular. Lembrando, pré-diabetes faz parte de síndrome metabólica, e síndrome metabólica envolve todas essas repercussões. Por isso que, muitas vezes, os profissionais de saúde já começam a tratar esse paciente pré-diabético como se ele fosse um diabético. Aqui a gente vê as metas de controle de glicemia, da glicemia tanto em jejum como da glicemia pós-prandial, o que é que se espera do tratamento. Então, para a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é esse último aqui, o que se espera é que a glicemia de jejum esteja abaixo de 100 miligramas e que a glicemia pós-prandial esteja abaixo de 160. A hemoglobina glicada abaixo de 7. Isso daqui é o que se espera para um paciente controlado. Vejam só, controle. Então, um paciente controlado, e a gente deve tentar alcançar esses valores aqui. Aqui a gente vai ver os critérios para diagnóstico de síndrome metabólica, porque a gente acaba falando sobre isso, muito sobre isso, quando a gente pensa no paciente, principalmente pacientes com pré-diabetes, e que a gente tenta evitar que esse paciente chegue, enfim, ao diagnóstico do diabetes, né? Bom, então, para a Organização Mundial da Saúde, o colesterol HDL desse paciente, olha só, vai estar abaixo de 35 para homens, para mulheres esse valor vai ser de 40 miligramas.
ainda para a Organização Mundial da Saúde, a gente vai ver que o triglicerídeos vai estar acima de 150, a relação cintura-quadril para homens vai ser acima de 0,9, para mulheres acima de 0,85. A pressão arterial acima de 140 por 90. Então, esses critérios são os critérios da Organização Mundial da Saúde para diagnóstico da síndrome metabólica. Isso vem acompanhado das dosagens das dosagens de glicemia que a gente viu em relação tanto a pode ser de um paciente já pode ser diabético, não exclui, tá? O diagnóstico de diabetes não exclui o diagnóstico de síndrome metabólica. O paciente pode ser diabético e ter junto com o diabetes esses critérios aqui. E aí ele ainda será um paciente incluído nessa síndrome metabólica. Aqui a gente vê a composição da alimentação, que a gente imagina como acompanhamento nutricional para pessoas que estão acometidas, então, do diabetes. A gente vai pensar em carboidratos de 45% a 60%, lembrando que a sacarose vai ter no máximo de 5% a 10% do valor energético total, ou seja, pensando num paciente com 2.000, que precisa de 2.000 calorias por dia, 10% significa 200 calorias de sacarose. Então, seria o máximo, né? 200 calorias de sacarose. Como sacarose dividido por 4 vai dar, né? Se a gente fizer aquele valor, vocês lembram que a gente fez isso em sala de aula, né? 200 calorias dividido por 4, eu encontro a gramatura, então, de sacarose, que seria 50 gramas. Então, isso pensando no paciente que teria essa necessidade de 2.000 calorias por dia, tá? Frutose não é recomendada a adição aos alimentos, e aqui a gente está falando de frutose como uma forma de adoçar os alimentos, e não a frutose fibra, e não a frutose fruta, certo? É a frutose mesmo, isolada lá, que a gente vê a venda em caixinhas no supermercado. As fibras, 14 gramas por 1.000 calorias, 20 a 20 gramas por 1.000 calorias. Gordura total de 20 a 35% do valor energético total, proteínas de 15 a 20% do valor energético total. E as vitaminas e minerais, a gente vai seguir as recomendações da população, mesmo da população saudável, aquela que não tem diabetes. Então, os valores são os mesmos. A gente vai seguir as mesmas diretrizes. Com relação ao estágio de mudança e comportamento de comportamento do paciente, a gente vai pensando em relação à abordagem que é mais indicada. Então, esse paciente no início descobre que está com diabetes. Então, a gente imagina 5 estágios, né, de mudança, começando com o estágio de pré-contemplação, passando para a contemplação, o momento de decisão, o momento que ele entra em ação e o momento que ele vai se manter em controle. Então, vocês vão ver aqui de lado a indicação de qual seria a melhor abordagem a seguir, conforme o que vocês observam de comportamento do paciente. E aí a gente chega, de fato, para os medicamentos. Esse quadro aqui, que é bem interessante, fácil, inclusive, para vocês estudarem, você pode pegar depois esses slides aqui, ou você pode ir lá direto na publicação e fazer esses mesmos recortes que eu fiz, e é um resumão da classe de medicamentos, das dosagens que são utilizadas, quais são as vantagens e desvantagens do uso. Então, a partir dessas desvantagens, a gente vai focar nas desvantagens. Então, a gente tem essa classe de medicação, que são as sulfonilureias, elas podem vir a provocar hipoglicemia. Eu vou destacar a hipoglicemia porque a maior parte dos medicamentos podem levar a esse estágio de hipoglicemia, vocês vão ver mais à frente. E o próprio paciente com diabetes, ele em tratamento medicamentoso, a gente vai observar que ele pode ter uma predisposição para fazer hipoglicemia mais do que outros pacientes. Isso é um problema, porque o paciente que faz hipoglicemia, ele pode desmaiar,
E a gente tem que pensar a partir do ponto de vista de que se esse paciente ele mora sozinho, ou se ele trabalha e o emprego dele é um emprego que é um trabalho que seja arriscado, de repente ele dirige, ele opera uma máquina. Então, a hipoglicemia deve ser bem controlada. Então, é observar, lá vocês, nesse documento, vocês vão conseguir enxergar os níveis, os estágios de severidade da hipoglicemia. É caracterizado como hipoglicemia valores abaixo de 70, porém, esses valores eles não são graves. Vai se tornando grave à medida que essa glicemia ela vai ficando cada vez mais baixa, e quanto mais baixo esse valor, maior a necessidade de procurar um serviço de pronto atendimento. Então, nos casos das hipoglicemias mais leves, a gente pode tentar controlar o paciente, orientá-lo a utilização de 15 gramas de carboidrato, o que dá mais ou menos, né? O que dá mais ou menos, trocando em miúdos, uma colher de sopa de açúcar. Essa colher de sopa de açúcar a gente pode dar em sucos, a gente pode dar numa água. Então, ingerir algum alimento, pode ser uma cocada, pode ser uma barrinha de cereal, desde que seja de fácil absorção. Então, lembrando que os carboidratos eles são bem digeridos, né? A digestão dele começa na boca, e que já na boca a gente já tem alguma absorção. Então, esse alimento ele deve ser bem mastigado, se o paciente estiver passando por essa situação, bem mastigado. Quanto mais bem mastigado, mais rápido será a absorção desse carboidrato e mais rápido o paciente sai desse estágio de hipoglicemia. Então, é pensar o que é que eu posso dar para esse paciente que tenha 15 gramas de carboidratos, porque é a recomendação, ok? Vamos pensar também que se eu quero que essa glicemia ela chegue mais rápida à corrente sanguínea, que essa glicose ela chegue mais rápida à corrente sanguínea do meu paciente para produzir o efeito que eu espero, eu tenho que evitar alimentos que sejam mais gordurosos ou que tenham uma grande quantidade de proteína, porque isso diminui a velocidade de absorção dos carboidratos. Então, em situações de hipoglicemia, a gente não quer que essa glicose seja absorvida lentamente. A gente quer que seja absorvida mais rápido para recuperar o paciente mais rápido. Aqui eu vou destacar a retenção hídrica. Eu quero destacar a retenção hídrica e a insuficiência cardíaca. Que pode vir acompanhada de medicamentos dessas classes aqui. E aí vamos lembrar que em casos de anemia, né, e que você perceba a necessidade, o paciente acorda de manhã já tendo uma hipoglicemia, ele acorda de manhã com tremor, ele acorda de manhã irritado, de manhã ele tem uma sensação de que ele está mais enjoado, parece que ele vai desmaiar se ele não comer logo, é sinal de que esse paciente ele pode estar fazendo hipoglicemia. Então, à noite, é muito tempo sem comer. Então, a gente pode recorrer a suplementos orais, né, aos suplementos alimentares. Esses suplementos a gente pode pensar como o objetivo é minimizar essa hipoglicemia de manhã. Esse suplemento pode ser dado no horário noturno. A gente pode investir aqui em suplementos que tenham uma baixa carga glicêmica, porém que tenham energia em relação à gordura, em relação à proteína, mesmo que esses carboidratos eles estejam presentes, que eles sejam carboidratos de baixo índice glicêmico, e nesse caso a gente vai conseguir dar um suporte maior para melhorar essa condição do paciente que acorda de manhã já com hipoglicemia. Tem paciente que acaba fazendo hipoglicemia praticamente todos os dias pela manhã. Então, ele acorda já querendo rapidamente comer alguma coisa. A dieta DASH vai ser uma dieta elaborada com baixo teor de sódio e ela pode ser útil nos casos dos pacientes que venham a ter insuficiência cardíaca ou que estejam fazendo uso de uma medicação que pode levar à insuficiência cardíaca.
Então, para prevenir, e a gente sabe que é uma repercussão do próprio diabetes, o comprometimento da saúde cardiovascular, a gente pode já pensar em uma dieta DASH como uma estratégia nutricional de prevenção e de tratamento nutricional mesmo, para os casos. Aqui a gente usa mais algumas coisas, porque a gente vai observar aqui o desconforto abdominal, diarreia, náusea, que mais? Vitamina, ou deficiência de vitamina B12, flatulência, meteorismo. E aí, as medicações, né, são dessas classes aqui. Aqui a gente tem a carbose, metformina. E aí, vamos pensar o que é que dá para fazer. Paciente com diarreia, que vem tendo diarreia, primeiro, ele precisa procurar um médico. A gente precisa orientar que esse paciente procure o médico para que o médico faça ajuste, muitas vezes ajuste de dosagem, o fracionamento da dosagem, ou a mudança, enfim. É o médico que vai decidir a respeito da medicação do paciente, mas para isso a gente precisa orientar, olha, essa medicação que você vai usar, pode ser que tenha e que ocorra isso, o seu médico precisa ser informado. E aí, para prevenir esses episódios ou para que a gente possa melhorar ou evitar quadros de maiores riscos à saúde, ao paciente que está fazendo diarreia, vômito, a gente pode fazer uso, lançar mão do uso dos probióticos, e os probióticos, eles são comprovadamente benéficos nos casos das diarreias. A gente precisa aumentar a hidratação do paciente, visto que se ele tiver com diarreia, ele está eliminando muitos líquidos. Vamos avaliar, então, o uso dos edulcorantes, porque alguns edulcorantes, quando utilizados em excesso, eles também podem piorar o quadro da diarreia, inclusive alguns edulcorantes, como, por exemplo, xilitol, sucralose, quando usados o lactitol, quando usados em determinada quantidade, eles podem promover o efeito laxativo. Então, ficar atento para qual é o adoçante que o paciente está usando e se ele não está usando em grande quantidade. Se ele estiver usando em grande quantidade, a gente precisa avaliar, de repente, a mudança do edulcorante ou, de repente, ajustar a quantidade de uso. Comportamento alimentar é importante que a gente pense sempre do ponto de vista do comportamento alimentar, principalmente paciente que está enjoado, que se sente nauseado, em relação ao consumo de gorduras. Então, paciente que come demais, grande volume de alimentos, isso pode ser prejudicial e pode intensificar esses sintomas de náusea. Quando a gente pensa no paciente com meteorismo, a gente também vai pensar do ponto de vista do comportamento alimentar, tentando orientar o paciente em relação ao uso de bebidas gaseificadas, mascar chicletes, conversar enquanto come. Tudo isso vai fazer com que ele engula quantidades de ar. Então, pode ser prejudicial e piorar o quadro do meteorismo. Em relação à flatulência, a gente pode pensar do ponto de vista se esse paciente ele não está desenvolvendo aí talvez uma intolerância a glúten, intolerância à lactose, avaliar se ao comer esses, de repente, ao ingerir esses nutrientes aqui, se ele vai se sentir mal, se piora esse quadro ou não. Se piora o quadro, a gente pode limitar a ingestão, orientar o paciente a alimentar essa ingestão e, de repente, começar a observar se é o caso do paciente que tem doença celíaca, alguns pacientes que têm diabetes do tipo 1 podem ter outras doenças autoimunes. E aí a doença celíaca pode ser uma delas. Nesse caso, o paciente pode precisar retirar o glúten e a retirada do glúten vai ser importante, inclusive, para o controle da diarreia do paciente. Aqui a gente tem mais desvantagens, então, ao uso dessa classe de medicamentos, né?
como a dapaglifosina, o paciente pode experimentar maiores episódios de infecção urinária. E aí aqui eu coloco para vocês o suco de cranberry, que a gente tem material científico publicado falando sobre o uso do cranberry como um alimento que iria proteger contra infecções urinárias e, é lógico, melhorar a hidratação do paciente. Tudo isso daqui deve ser avaliado pensando no paciente como um todo. E se de repente o paciente ele já tem alguma doença renal crônica, se ele já tiver com alguma doença renal crônica, algum grau de comprometimento, isso precisa ser avaliado em conjunto em relação à tomada de decisão daquilo que será feito com esse paciente. Aqui, mais uma vez, a gente tem, então, a hipoglicemia como uma desvantagem, hipoglicemia, náusea, vômito, diarreia. A gente volta a pensar naquelas mesmas estratégias que a gente pensou para outras medicações. Então, hipoglicemia é leve, 15 gramas de carboidrato, e pensar quanto mais grave for essa hipoglicemia, maior necessidade desse paciente procurar o pronto atendimento. Uso de probióticos que podem auxiliar no controle da diarreia, mas se essa diarreia não passa, o ideal é que essa diarreia passe, né, que seja só um momento de adaptação do organismo ao medicamento. Mas se o paciente ele não consegue se adaptar ao medicamento, ele precisa procurar o médico para ajuste, os ajustes que sejam necessários. E aí a gente pode ajudar nesse meio tempo com o uso de probióticos. Os probióticos, além disso, podem ser importantes para a saúde renal, em relação àqueles pacientes que costumam fazer cálculos renais. Os probióticos são interessantes porque eles diminuem a formação desses cálculos por causa do uso da microbiota para os micro-organismos utilizando, então, os oxalatos como fonte de energia, de alimento, né, para esses micro-organismos. Uma estratégia que pode ser utilizada para pacientes que sentem náusea é o próprio gengibre, que pode ser adicionado no dia a dia desse paciente, e estratégias de comportamento alimentar. Então, sempre pensar em relação ao volume, em relação a qual é o nível de gordura que eu estou dando, qual é o nível de proteína que eu estou dando, e sempre correlacionar com outras patologias que esses pacientes possam vir a ter. Ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.